E gravando, começou a gravar. Então vamos fazer igual a Globo, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Mais ou menos assim, tudo ensaiado. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar render aqui agora. E aí agora vocês ficam com o microfone fechado. E eu vou tentar render. E aí, como eu disse no áudio de hoje à tarde, eu vou passar aqui a parte teórica, né? Quem conseguiu ver os meus slides ou assistir o vídeo já adiantou um pouquinho, e aí eu vou abrir para que as dúvidas sejam sanadas, tá certo? Então, galera, a gente começa agora já a unidade 3, né? Vocês viram como é que rendeu, né? O negócio agora já está tomando corpo, já está tomando uma proporção. E agora vocês vão ter que fazer a metodologia. Mas a metodologia, meus queridos alunos, ela é meio assim que uma receita de bolo. Quem teve a oportunidade de ver os slides e assistir o meu vídeo à tarde, vai perceber o seguinte, que já tem um caminho traçado. Ah, é bibliográfica, então eu tenho que escrever que é bibliográfica. Ah, é estudo de caso, eu tenho que escrever que é estudo de caso. E assim, sucessivamente, eu vou crescendo o meu trabalho e vou deixando ele de forma transparente. Porque na metodologia, pessoal, eu tenho que definir o como. O método é o como foi feito, como foi realizado. E isso tem que estar muito explícito, tá certo? Porque senão vai gerar dúvida para a banca, que é tudo que a gente não quer. O que eu quero é uma banca sem interrogatório, tá certo? Por quê? O nível de estresse já estará alto. Mesmo aquela pessoa que é de boa, que é tranquila, que já apresenta trabalho, que já está acostumado, que já está dando aula, que substitui professor constantemente, na hora da banca, é igual o negócio de tirar carteira, sabe, gente? Aquela coisa. A pessoa faz tudo certinho quando está com o... Como é que chama o cara lá? O instrutor, né? Aí no dia dá aquelas tremedeiras. Então a gente tem que trabalhar já com a minha experiência e conhecedora dos orientandos e, consequentemente, das bancas, do que as pessoas gostam, do que as pessoas vão cobrar, tá certo? Então, quanto menos interrogatório tiver, melhor, né? Você vai ficar mais tranquila após a sua apresentação e não vai ficar naquela questão, né? Será que eu fui bem? Será que, né, que aconteceu? Onde que eu perdi ponto, né? Nós não estamos podendo perder ponto de forma alguma. Ressaltando que nessa quinzena que nós entramos a partir de sábado, dia 2, as atividades começam a valer 4 pontos, né? E a participação no fórum, né? Continua valendo meio ponto. Então, não pode perder ponto agora, porque esse ponto ele é fundamental para eu chegar confiante na banca, porque eu já estou com nota boa, né? Então, isso é muito importante. Então, a metodologia é o como eu vou fazer, né? E aí, a primeira questão que eu quero tratar com vocês é a questão da população e da amostra, tá certo? Existe uma diferença muito grande entre população e amostra, e eu tenho que definir isso. Uma preocupação que eu sempre tive com vocês é o seguinte, a gente chegou a discutir isso na sala de aula. Quantas escolas tem na rede municipal de Ubá? Sei, vocês têm que saber. Se você está tratando da rede municipal de Ubá, você está tratando do todo. Quantas escolas que têm ensino fundamental 1 na rede estadual? Não sei, vocês têm que saber essa informação. Então, essa é a sua população. Porém, tem alguém de vocês aí, não sei se é a Laura, que vai tratar das escolas centrais. Então, é isso. A prefeitura ela tem 50 escolas, mas na região central existem 5 só. É esse o meu público, tá certo? Então, isso tem que estar muito bem esclarecido, muito bem detalhado. Ah, Molica, eu vou fazer um trabalho lá no Levindo, no Colégio Levindo. Ah, lá no Colégio Levindo, não sei, Levindo é grande, né? Levindo deve ter 60 professores, 80 professores, né? Meu chute aqui, não sei. Mas
eu vou entrevistar. Onde que eu vou afunilando? Eu vou entrevistar ou só o pessoal do integral, então tenho 80 professores, mas trabalha no integral, são quantos? Afunilei, né? E desses 20 que trabalham no integral, eu só consegui entrevistar 16, ou aplicar o questionário, né? 16. Por quê? Porque um não era o horário, eu voltei lá e ele não estava, o outro não me devolveu o questionário, o outro estava de licença, enfim. Eu tenho 80 professores no Levindo, 20 trabalham no integral, que é a minha população, porém, a minha amostra são de 16, tá certo? Então, dá uma lida, assim, com muita calma no slide, escuta, né, assiste o meu vídeo, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, presta muita atenção para vocês definirem isso bem e não ter nenhum tipo de dúvida, tá certo? Então, a população é todo mundo e a amostra é a parte desta população, tá certo? Eu acho que tem a Prix e o Gustavo. Eu acho que vocês, Prix e Gustavo, bastante atenção. Vocês vão fazer no Unifagoc. Quantos alunos tem no Unifagoc? Tem mais de 2.000. Vocês vão fazer nos cursos de humanas e o curso de... Acho que é você, Prix, que vai fazer isso? No curso de humanas e vai fazer no curso de humanas e na parte de cálculo, de matemática, né? Humanas e exatas, Molika. Isso, exatas, Prix. A Prix está dando, ó. Humanas e exatas. Faltou a palavra exatas aqui, eu estou indo para matemática, mas é exatas. Humanas e exatas. Então, Prix, você já tirou todo o pessoal de saúde. Você não está querendo ver pessoal de saúde, tá certo? Agora, só que entre humanas e exatas, são quantos alunos? Não sei, nós falamos que tem 2.000 alunos, mas eu tirei saúde, porque eu não quero pesquisar saúde, me sobrou humanas e exata. Humanas e exata tem quantos alunos? Tem mais de 500. Com certeza tem mais de 500, tá certo? Desses 500, que é a minha população, eu vou aplicar o questionário em quantos? Não sei, você tem que definir isso juntamente com a sua orientadora, com os cursos que você irá pesquisar. Pedagogia, eu sei, ciência da computação, eu sei. Você vai pesquisar também o curso de psicologia? Não sei, tá certo? E aí, você não vai conseguir, não vai. Nem se você estivesse fazendo uma dissertação de mestrado. Você não vai aplicar o questionário, não vai conseguir aplicar o questionário para todos os alunos. Aí você vai falar assim, nossa, Molika, você já está falando que eu não sou capaz? Definitivamente, não estou falando que você não é capaz, mas estou dizendo que é praticamente impossível você aplicar um censo. Por quê? Um dia o aluno faltou, o outro dia ele passou mal, outro dia você encontrou com ele, outro dia ele perdeu o questionário. Então, esses alunos que você vai traçar para definir é a sua amostra, tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que definir para a metodologia, qual é a sua população, qual é a sua amostra, tá certo? Deixa eu ver só aqui no chat aqui. Sim. Estou ouvindo pouco porque... Molika. Oi. A minha mãe me ligou na hora da aula, desculpa. Aí parece que o microfone seu baixou. Aí eu estava escutando o que você estava falando, mas eu não estava ouvindo direito. Mas agora eu estou ouvindo, mas eu entendi o que você disse, tá? Entendeu, né? Assim, falei dando um exemplo especificamente para você, tá bom? Eu escutei. E aí sucessivamente, tá? Só que aí vai ter uma, não sei quem aí, não sei se é a Nicole, quem que está fazendo um estudo com um indivíduo, que é uma criança, que eu não sei se é do sexo feminino, masculino, quantos anos tem e tal, que estuda não sei qual série, que é um só, e ela vai tratar com ele. Então, a Nicole, ela não tem a amostra, ela tem a população, porque ela pegou todo mundo, tá certo? Então, população é todo mundo, a amostra é pouca gente. Molika, qual que é a dica que você me dá? Eu te dou a dica o seguinte, que se a sua população é pequena, vai com todo mundo, porque senão o seu trabalho vai ficar pobre, tá certo? Se a sua população é grande, nossa, se você entrevistar 10%, 5%, você está super bem estatisticamente, tá certo? Então aí, depois na hora lá no final, eu posso tirar mais alguma dúvida, mas é o primeiro conceito que vocês têm que
entender para poder fazer, tá bom? Nessa questão de coleta de dados, eu chamo atenção aqui que vocês têm que ter paciência e têm que ter persistência, né? Por quê, gente? Porque é assim, a pessoa fala assim, você responde para mim? Eu respondo. Eu respondo, aí eu coloco aquilo na minha mochila, e depois eu não sei onde que está o papel, eu não respondi agora, depois eu não entrego, então isso é bastante complicado, tá? Mas vocês vão ter que insistir, porque vocês estão precisando dessa informação, então realmente tem que insistir, tá certo? E aí, em função dessa pandemia, né, eu até mandei o material para vocês na semana passada, né, que são as ferramentas, coloquei lá até como uma possibilidade de usar o Meet, de usar o Zoom, que é uma ferramenta muito interessante, né, olha só, nós estamos bem familiarizados já, porque já tem 1 mês e meio que nós estamos nessa, né, mas eu acho que se vocês fizerem as entrevistas de vocês, usando a tecnologia, eu acho que pode ter um efeito muito bom, um efeito, inclusive, motivacional, sabe? Porque agora a gente está com essa história de live, webinar, tudo isso muito bem resolvido, mas não é para o público todo, não. Nesse momento, com toda certeza, sintam-se privilegiados de estarem fazendo uso dessa tecnologia, que isso não é senso comum, não. Todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo entende, não é. E eu acho que tem chance de vocês darem continuidade ao trabalho usando dessas tecnologias, tá bom? Então, a questão da tabulação, né, da apresentação desses dados também é algo muito óbvio. Quem tiver com questionário vai ter que ir para o Excel. Quem estiver fazendo qualitativo vai ter que apresentar esses resultados ou através do Emarutec, que é o programa, ou através da escrita mesmo, né, que depois eu vou ter uma aula com vocês explicando como é que eu vou levar para o meu TCC os resultados da minha pesquisa qualitativa, que é realmente a escrita, tá bom? E aí, deixa eu só ver aqui. No meu caso, Monique, vou fazer com o EJA do SESEC e Estela Brandão. Isso, então, a gente tem que conversar melhor, né? Então, EJA e Estela Brandão. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quantos alunos tem no EJA e quantos alunos tem no Estela Brandão, para que a gente possa calcular uma amostra boa. Né? Você vai conseguir entrevistar tudo? Não, Tatá, não vai. Não vai. Por quê? Porque você vai lá na escola, o aluno falta. Você volta no outro dia e o outro passou mal. Então, você não vai conseguir todo mundo. Então, com certeza, Tainá Mendes vai trabalhar com uma amostra, tá bom? Sulamita, o meu vai ser para professor e aluno do Inova da Pedagogia. Beleza. Você não vejo nenhum tipo de dificuldade. Por quê? Porque os professores estão todos na ativa, você tem liberdade com eles vão querer te ajudar, com certeza. E os alunos? Os alunos você vai fazer da mesma forma, vão usar o Google Formulário, né? E aí, com os alunos, com os colegas seu aí, é mais fácil, mas não necessariamente, né? Porque nem todo mundo é igual, mas aí você usa do apelo motivacional, né? O apelo... pessoal, dá uma força aí, eu preciso ir bem no meu trabalho e tal, né? Você vai ter que fazer um processo de venda aí para que as pessoas possam te ajudar. A Adriane ficou disponível para ajudar também, ela conhece todas as diretoras. Sim, a Adriane sabe o telefone de todo mundo, conhece todo mundo, sabe os horários de todo mundo, sabe as escolas, sabe onde que tem, quantos professores mais ou menos tem, ela sabe tudo. Ela é um poço de informações que vão ajudar vocês bastante, tá? Contem com a Adriane, só que ela também está trabalhando em home office, então, tentem ajudar, adiantar, desculpa, gente, é isso que eu falei com vocês. Eu não posso fazer estágio, eu não posso ir para o Unifagog, mas o meu TCC eu tenho possibilidade de fazer. Então, vamos focar naquilo que é possível dentro desse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Então, agora, mais um pouquinho, vamos trabalhar aí na questão da classificação da pesquisa, né? Então, eu já vou adiantar para vocês já sabem disso, que vocês já vieram fazendo desde o ano passado, né, os resumos expandidos que deram para vocês que todo trabalho é bibliográfico. Então, eu já sei que na minha metodologia vai ter um parágrafo dizendo
e o meu estudo é bibliográfico. E aí, para eu não ficar um parágrafo bibliográfico, um parágrafo estudo de caso, um parágrafo qualitativo, um parágrafo entrevista, eu posso até juntar que ele é bibliográfico e estudo de caso, ele é bibliográfico e uma pesquisa aplicada. E aí eu vou buscar um autor que fala das duas coisas, eu mato num parágrafo só, tá bom? Uma outra coisa, gente, que eu já falei com vocês, mas vocês não podem perder o foco de jeito nenhum, que são os TCCs que estão lá publicados, né? Os TCCs que estão lá publicados, eles são grande fonte de informação. O meu trabalho é diferente, claro que é diferente, mas se o aluno usou o questionário, eu também vou usar o questionário, eu posso tirar uma ideia daquele material, né? Com certeza. Então, vocês já sabem que todo trabalho é bibliográfico, não tem nenhum tipo de dúvida em relação a isso, né? E agora a gente vai para uma outra diferenciação que eu quis deixar claro lá no vídeo para vocês, é o seguinte, se a pesquisa, inclusive é o fórum, tá, pessoal? Inclusive é o fórum, eu estou tentando fazer o fórum, porque realmente eu tirei a atividade, como eu escrevi para vocês no grupo, para não ser mais uma coisa que vocês tenham que fazer e se preocupar, e também porque vale 4 pontos, eu não posso gastar minha pontuação. Então, eu já coloquei lá no fórum, e eu coloquei essa resposta, mas não responde o fórum para poder responder o fórum, ganhar presença e meio ponto, não. Responde o fórum pensando. A pergunta que está lá no fórum é mais ou menos o seguinte, o seu artigo, ele é uma pesquisa básica ou aplicada? Justifique, tá certo? Porque essa decisão, vocês têm que tomar ela agora, porque ela vai ser ou básica ou aplicada. Os dois não pode, tá certo? E o básico? A pesquisa básica, gente, ela é um trabalho científico, com certeza, né? Ela vai ter um avanço científico, com certeza, mas ela não tem uma aplicação prática prevista. Eu não sei se a escola vai implantar, se a escola vai querer, se isso vai dar certo. Eu não tenho um foco, né? Ela é uma pesquisa de interesse global e não uma pesquisa que tem um objetivo específico que será implantado, né? Então, assim, vai depender. E aí vocês vão estudar um pouquinho mais sobre isso, ler um pouquinho mais sobre isso, definir para responder o fórum. Quando vocês responderem o fórum, vocês já matam mais um parágrafo da metodologia de vocês, tá bom? Por quê? Qual que é a diferença? A base, olha só, sempre pensando na etimologia e na morfologia da palavra. O básico é básico, né? Não tem muita explicação. Mas existe um outro tipo de pesquisa, que é a pesquisa aplicada, tá certo? A pesquisa aplicada, como é que eu diria? Ela já é direcionada para resolver um problema. Então, ela gera conhecimento, mas ela já tem uma aplicação prática, né? Lá no vídeo, eu acho que eu falei, eu estava pensando muito no trabalho da Simone, porque uma aluna minha da pós-graduação de gestão de pessoas também fez um trabalho parecido com o que a Simone está fazendo, só que é no outro foco. A gente sabe que tem muito, desculpa, a gente sabe que tem muito problema com estagiário, né? O aluno do primeiro período chega e daqui a pouco vocês estão dando aula lá, né? O dia que falta o professor, vocês dão aula mesmo, né? O professor tem estagiário, mas o dia que o professor falta, o estagiário, ele é sozinho, né? O estagiário, ele é o rei da parada, né? Então, pegando o trabalho da Simone, ela está estudando, porque realmente a gente já sabe, 4 anos atrás, que essa questão do estágio, ele é complicado. E se a Simone montar, por exemplo, um treinamento para poder atender? Então, é uma aplicação prática. Ela vai fazer isso em consonância, né, com a prefeitura e vai chegar lá no final, como muitas pessoas fazem, né, e vão apresentar o trabalho. Falar, o estudo que eu fiz é necessário que se faça isso, isso tem uma aplicação em função disso, tal. Então, o que vocês têm que definir? Vocês estão estudando, mas vocês não têm garantia que isso possa ser realmente aplicado. Ou aplicada é quando essa pesquisa ela é direcionada e vai resolver a situação. E aí vocês têm que definir o seu trabalho, responda o fórum lá, que já vai adiantar pra caramba para vocês entenderem isso, tá? Aí a gente vem para mais uma questão aqui, porque aqui não tem erro, né? A questão da pesquisa descritiva. Toda pesquisa é descritiva. Por quê? Porque
porque ela descreve as características de um indivíduo, de uma população. Então, ela é descritiva, né? A pesquisa descritiva, ela observa, ela interroga, ela coleta, ela analisa. Então, já está definido. Todo mundo é bibliográfico, todo mundo é descritivo. Não tem dúvida em relação a isso. Estudo de caso. Também. Se vocês estão fazendo um estudo de caso na escola pública e na escola particular, vocês já colocaram no título que é estudo de caso, então é obrigatório. Tem coisa que é a cereja do bolo, é o plus. Eu vou dar um charme na minha metodologia, eu vou colocar isso, vou acrescentar. Tem coisa que é obrigatória. Se lá no meu título eu já coloquei que é um estudo de caso, obviamente, obrigatoriamente, na minha metodologia, eu tenho que colocar que é um estudo de caso. E aí eu posso fazer essas junções, sabe? Eu posso dizer que a minha pesquisa, ela é bibliográfica, ela é descritiva, ela é bibliográfica, descritiva e estudo de caso. E aí eu vou buscar um autor, vou buscar 2 autores que embarcam essa classificação metodológica, dizendo, que a pesquisa bibliográfica, ela utiliza de materiais já publicados em revista, internet, artigo, não sei o quê. O estudo de caso, ele define mais aprofundadamente a situação de um indivíduo, de uma população, não sei o quê. E aí eu vou conduzindo para ficar uma escrita agradável, tá, gente? Porque aquela questão, né? A sala aqui, ela é bastante heterogênea, né? Tem o pessoal que escreve, né? Quase morre de tanto escrever, depois tem que ficar resumindo, não sabe como é que vai fazer. E tem a galera que tem mais dificuldade para escrita, né? Mônica, tem essa definição de página? Não tem. Não tem essa definição de página, mas eu acredito, para vocês abarcarem todas essas classificações que se fazem necessário, eu acho que a metodologia ela tem que ter pelo menos uma página, tá bom? Mas aí vocês vão pensando direitinho, né, se é estudo de caso, se não é, como é que funciona, e aí vocês com certeza saberão resolver isso, né? E aí a gente parte para aquela questão de quant, quali, quant, só quali, né? Então, se eu estou no questionário, é quant, mas se eu estou num questionário e eu coloco uma pergunta aberta, ela é quant, quali. Se eu estou num processo de pesquisa documental, ou de observação, ou de grupo focal, que eu dei ideia para vocês, ela é quali, tá certo? Então, aí eu também vou ter que ter um autor, né? É obrigado, Mônica? É. Tem chance de ser diferente? Não. Você tem que definir o que você é. Agora você tem que definir. Você é quant? Ok. Beleza. Ninguém vai discutir. Você escolheu que você vai ter um questionário. Então, você é um questionário, você é quant. Eu escolhi que eu vou fazer entrevista. Então, você é quali, sem dúvida alguma. Mas, se eu fizer um questionário com os professores e uma entrevista com a diretora, eu virei quant quali, tá certo? Ou eu posso também ter uma outra conotação. A maior parte é quali, porque eu fiz entrevista, mas eu apresentei os dados estatísticos desse grupo de professores. Eu disse que eles têm idade entre 22 e 50 anos, eu disse que esses professores, eles têm uma experiência, tantos por cento têm experiência, tem menos de 5 anos, não sei quantos por cento tem experiência entre 5 e 10 anos, e eu tenho 27,9% desse grupo de professores que tem experiência acima de 10 anos. Isso é quant, tá certo? Então, isso vocês vão ter que definir isso lá. Mas é muito simples. Talvez a professora falando assim, fica parecendo que é difícil, mas eu juro que não é. Eu juro que não é. Até porque vocês têm uma quantidade de material muito grande, porque tem muitos livros de metodologia, né? Pena que a biblioteca está fechada, mas na biblioteca virtual vocês têm tudo e até mais do que a gente tem na estrutura física lá, tá? Então, a outra parte que vocês têm que definir é isso. Ô, professora, mas eu tenho que colocar se é quant e se é quali? Tem. Tem coisa que não necessariamente. Mas eu também hoje, ontem e hoje, que eu estava preparando esse material, mas hoje que eu fechei, eu fiquei pensando assim, nossa, nós estamos vivendo um momento tão complicado,
E porque se eu estivesse ali no Uni todo dia, vocês me acham, vão lá no NAI, vão na minha sala, me param no corredor, as coisas são mais fáceis, né? Então, eu falei assim, não, eu vou colocar o que é o básico. O que está nesse material de vocês aí, gente, eu coloquei o básico, tá? Para a gente trabalhar com o feijão com arroz, mas o feijão com arroz certo. É melhor do que eu querer fazer um negócio muito grande e não atender às especificações que são primordiais para a pesquisa científica, tá bom? Então, vocês vão definir ali qual e quanto e tal, no final eu posso tirar dúvida de vocês, sem problema algum, né? Eu coloquei também, não sei se é o caso de alguém, mas é a questão da pesquisa-ação, que eu estou participando ativamente, eu estou com uma estreita relação com o meu problema. Então, a ação é o verbo, é o fazer, é o acontecer. Então, eu estou fazendo um experimento, estou observando e já estou tendo resultado. Então, isso é uma pesquisa-ação. Quando tanto a parte teórica, dos referenciais da pesquisa, acontecem paralelamente com a minha investigação. Então, isso é uma pesquisação que pode ser que alguém venha utilizar e eu tenho o maior prazer de aprofundar com essa pessoa nesse caso, tá bom? Também uma questão que não precisa de muito aprofundamento, mas se tiver alguém que for utilizar dessa classificação, a gente trabalha mais profundamente separado, mas de uma forma ampla e geral. A pesquisa ex post facto, ela acontece depois que ela analisa algo que já aconteceu, né? Então, a pesquisa, ela não vai investigar o que vem pela frente, mas um experimento que já ocorreu. Eu coloco o exemplo para vocês, que foi o trabalho da Laís Vaz. No semestre passado, o único trabalho que eu acho que teve essa abordagem foi o da Laís Vaz, que ela fez um cruzamento de dados do IDEB, do resultado do IDEB. Né? Então, já tinha acontecido, o projeto já tinha acontecido, a avaliação já tinha acontecido, então ela estudou um fato passado. Né? Então, é essa a formatação. E aí, eu termino, né, essa parte aqui com a classificação. Então, eu tenho que ter, isso aqui eu tenho que ter, mas eu já deixei super mastigado para vocês. Olha, eu tenho que ter a minha unidade empírica de análise, né, se é o Unifagoc, se é a escola estadual, não sei o que lá, se são as escolas municipais, eu tenho que explicar aonde está sendo realizada a minha pesquisa, né? E uma outra coisa, pessoal, nessa questão da unidade empírica de análise, vocês têm que pensar o seguinte, quem está lendo o trabalho de vocês, não necessariamente ele tem o conhecimento de onde você está aplicando essa pesquisa, né? E as escolas, elas têm características diferentes, então vocês têm que apresentar aonde está sendo feito esse estudo. Então, por exemplo, vocês vão fazer um estudo na Escola Estadual Lívio Carneiro, aqui do lado do Unifagoc. Então, a Escola Lívio Carneiro iniciou as suas atividades em 1500, quando Cabral chegou no Brasil. Hoje ela trabalha com Fundamental 1, Fundamental 2, tem um corpo docente de tantos professores, uma supervisora, uma vice-diretora, trabalha no turno da manhã e no turno da tarde, está localizado no bairro Santana, conta com não sei quantos alunos e tal, na cidade de Ubá, Minas Gerais. Essa é a sua unidade empírica de análise. Deixa eu ver o chat aqui. Muito bem, tá preocupada, peraí. Sulanita, não, tem que voltar aqui. O meu vai ser professora, aluna, Inova, respondi, a Adriane ficou de ajudar. É verdade, preocupado com o meu, vou fazer o Estela Brandão com medo dos alunos não voltarem esse ano. Olha, Beatriz, prepare o plano B. Referencial não se muda. O seu referencial é EJA, tá certo? Então, se realmente complicar, não resista ao que está para ocorrer.
mude isso para fazer um estudo com os professores. Aí você vai ter que, Monique, vou ter que mudar muita coisa? Não, não vai ter que mudar muita coisa, não. Você vai voltar lá no seu objetivo e, consequentemente, você vai voltar no seu problema, vai voltar no seu título, mas não são mudanças tão drásticas, não. O seu referencial, provavelmente, você não perde nada, tá? Mas já começa a pensar seriamente nisso, conversem com outras pessoas, né? Porque, igual eu disse para vocês hoje, na hora que a galera estava chegando aqui para a live, que a gente ainda estava com os microfones desligados, amanhã vai ser entregue no Congresso um projeto da CNE, do Conselho, né, Nacional de Educação, e as prospecções, elas não são as mais positivas, né? Porém, essas prospecções, elas são tanto do infantil ao superior, para todos, independente de qual ciclo, qual nível você esteja. E também com uma questão, as regiões estão diferentes, né? Nós não podemos comparar Ubá, Minas, com Manaus. Nós não podemos comparar Ubá, Minas, com São Paulo. Então, mas eu acho que vocês já têm que começar a discutir isso com os orientadores, sim, tá? Senão vocês vão deixar para a última hora. Mas, enfim, né, cada um. A Tainá, eu também, muito preocupada, eu posso fazer as duas coisas para o mesmo público, entrevista e questionário. Não sei, acho que não, Laura, acho que não. Assim, nunca vi. Eu acho que você pode fazer um questionário não estruturado. O que significa isso? Ele terá toda a parte de marcar com X, de verdade, né? Mas ele vai ter uma parte aberta, tá certo? Eu acho que em termos de tabulação, para você isso fica muito melhor. Por quê? Toda a parte fechada, você vai para o Excel, beleza, você matou isso. E aí depois você trabalha de uma forma qualitativa as perguntas que forem abertas, e eu te dou umas dicas legais para você fazer isso com muita tranquilidade, com muita parcimônia e com um efeito bom. Até porque tem algumas questões que, por exemplo, essas questões que a gente chama de demográfica. Quantos anos o professor tem, quanto tempo de experiência, se ele é formado, se ele tem licenciatura, se ele não tem, se ele tem uma graduação, se ele tem duas, se ele tem pós, se ele tem uma educação continuada, enfim, tem um monte de coisa que eu preciso, que eu não vou ficar nominando isso, não. Estatisticamente, isso também não me interessa. O que me interessa é a seguinte questão. Lá no Levinho tem 80 professores, todos os 80 têm graduação, 70 têm pós-graduação, eu não vou nominar, tá? Então, eu nunca vi entrevista e questionário junto para o mesmo público, ok? Mas tudo também é novidade, a gente pode pesquisar, né? Tem que coletar o nome dos entrevistados? Não, definitivamente não. Às vezes, assim, a gente coloca o nome da diretora, como às vezes a gente coloca o nome do gerente, sabe, quando é o pessoal da administração, né? Mas não necessariamente. Eu, particularmente, não gosto. Quando é um negócio assim muito legal, que você vai encher a bola da pessoa, aí é até bonito, sabe? Que depois você imprime uma cópia, manda para ela fica cheia de vida, porque se sente importante, né? Mas a gente trabalha, respondendo a Elisandra, a gente trabalha com o cargo e não com a pessoa, porque o cargo sempre vai existir. Hoje, quem é diretora do Levindo é a Deia, amanhã não sei, mas o cargo vai existir, tá bom? Assim, boa ideia, que eu queria, onde colocamos no TCC os objetivos. Hã? Não estou acreditando, Andresa. Jura? Os objetivos gerais específicos, eles já foram, né? Eles estavam, né? Eu já estou no passado, lá na introdução, que é o local para estar o objetivo geral e o objetivo específico, se tiver, como já discutimos aqui, né? Então, só fechando aqui, porque senão a gravação fica muito grande, eu vou abrir para perguntas, tá? Unidade empírica de análise, né? Falei do Levindo aqui, quanto aos fins, vai ser descritiva e básica, ou descritiva e aplicada. Vocês resolvem aí fazendo um fórum. Quanto aos meios, vai ser bibliográfica para todo mundo,
Estudo de caso, não necessariamente. Qualitativa e quantitativa, vocês também irão definir. E a documental, gente, eu pulei. Eu pulei, mas não, está em tempo ainda. A questão documental, pessoal, quando vocês utilizam documentos no caso nosso aqui, da escola, né? Então, eu utilizei um documento, então, eu vou fazer uma análise desse documento. Então, é uma pesquisa documental, tá? Aí vocês vão definir. População e amostra, eu acho que eu consegui me explicar, né? O período de realização é super importante, tá, pessoal? Então, essa pesquisa foi realizada, por exemplo, a PRIX vai aplicar lá no Unifagoc. Então, a PRIX vai colocar, foi aplicada no mês de agosto, ou entre o dia 10 e 20 de agosto, tá? E aí, se você fez a entrevista, todo mundo vai colocar o período de realização da pesquisa, tá bom? E a forma de tratamento de dados também, que é muito importante, que é a questão da tabulação desses dados, né? Como foi feito a tabulação desses dados, principalmente quem vai trabalhar com o Excel e vai trabalhar com dados matemáticos, tá bom? Então, me coloco à inteira disposição para a gente ir discutindo, né? Tenho atendido vocês no particular, eu acho que esse atendimento no privado, ele é bom, que a gente... vocês me falam o que vocês precisam e eu busco essa solução. Então, estou à inteira disposição, e também uma coisa que tem acontecido bastante, que o orientador de vocês troca uma ideia comigo, mas é uma ideia de colega, né? Eu acho que a gente ouvir as pessoas é importante. Então, ele vai, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a gente acaba chegando numa situação comum, tá certo? Então, vou interromper aqui, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom?